O Bradesco sempre foi uma instituição muito forte, eu acho que tá passando por um momento delicado e eu acho O que eu quero saber da S Brasil, né? O que tá acontecendo, Lu? que é uma ação bem importante na carteira do Barsi. Eu até fiz uma comprinha, vou ser bem honesta. A Klabin continua sendo a ação de crescimento da carteira do Barsi aí nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. Suas preferências seriam Taesa e Transmissão Paulista, Lu? Taesa e Transmissão Paulista. Você pode citar 3 ações que você acredita ser boas ações para se aposentar? A gente aqui fala do mundo da fofoca também. A gente também é fofoqueiro. Pablo Marçal falou do seu pai, né? Isso já faz um tempinho que ele falou: ele ganha R$1 milhão por dia e não desfruta disso. Não acho isso admirável. Você ficou triste com isso? O que você acha desse comentário do Pablo Marçal? Olha, eu acho que a gente tem que prestar sempre muita atenção quem tá proferindo as palavras, né? De quem que a gente tem que ficar chateado ou não, né? Eu não conheço o Pablo Marçal pessoalmente, não tenho contato dele, nunca o conheci, nunca tive esse prazer. Mas eu acho que é o seguinte, quando alguma pessoa diz alguma coisa sobre você, né? Enfim, se ela não tiver o número do meu WhatsApp, não tenho nada a ver com isso. Ele tem todo o direito, a gente ainda vive num país que tem liberdade de expressão. Ele pode expressar muito bem o que ele bem entender, né? Agora, da nossa parte, a gente sempre vai responder com a maior educação possível. Cada um faz, a gente vive num país capitalista em que cada um faz o que bem entender com a sua grana. Ninguém tem direito de dizer qual é o jeito certo de você ser feliz e o que você tem que fazer com o seu dinheiro, né? A partir do momento que você tem essa liberdade financeira, a liberdade financeira ela vem justamente para você fazer o que você quiser. Você poder dizer os nãos, né? Então eu acho que criou-se essa imagem pelo Barsi ser uma pessoa muito simples e muito humilde, de que ele é um cara que não aproveita a vida. O brasileiro acha que sinônimo de aproveitar a vida é ter iate, jatinho, coisas desse tipo. O luxo do Barsi é poder fazer o que ele ama todos os dias, com saúde, com a família junto dele. Pô, o cara já viajou o mundo. Leia o livro. Eu vou mandar um livro pro Pablo Marçal que ele tem que ler esse livro, gente. O Barsi viajou o mundo, ele sempre amou viajar de carro, viajou sei lá quantas mil vezes de navio, sabe? Criou os filhos dele, comprou a casa dele, tem a carteira de investimentos dele. O prazer dele é investir. O cara tá nitidamente feliz. Então, assim, acho que ninguém tem o direito de dizer como o outro deve gastar o seu dinheiro, dizer como o outro qual é a régua da felicidade. É uma régua muito pessoal, né? Qual banco que você acha que tá com o preço mais atrativo? Olha, eu acho que dado o cenário que a gente teve recentemente, quando você olha múltiplos, enfim, não é um banco que tá assim, você olha o balanço, você fala, nossa, que maravilha, quero investir. Mas o Bradesco sempre foi uma instituição muito forte, eu acho que tá passando por um momento delicado e eu acho que eles fizeram muito bem. Eu acho que quando é pra criticar, a gente critica, mas quando é pra elogiar Mudaram o também. CEO. Fizeram mudanças na alta administração, que eu acho que é o indício daquilo que o mercado já vinha sinalizando há algum tempo, né? Que era visto como uma instituição um pouquinho mais engessada, um pouquinho mais atrasada tecnologicamente. Não fez grandes movimentos, como Itaú, por exemplo, em fusões, aquisições relevantes nos últimos tempos, né? Então, na visão, inclusive, de outros analistas, não sou só eu que estou falando, né? Reverberando isso, é um banco que ficou visto como um banco que ficou um pouquinho para trás, vamos dizer assim, né? Então, acho que agora chegou o momento deles se reinventarem, acho que dar uma renovada na cultura, mexer um pouquinho ali, sabe? Chacoalhar a Tecnologia, né? roseira, vamos dizer assim. Então, quando você troca as pessoas, acho que a tendência realmente é essa, né? De você colocar uma nova estratégia ali e entregar o melhor resultado possível, né? Então, eu particularmente acredito, sim, na retomada dos resultados do Bradesco. Acho que a gente passou por um momento também muito sensível em Santander, né? Acho que Americanas mexeu demais com o mercado de crédito, né? Com questão de provisões. Então, taxa de juros dando uma arrefecida, inadimplência caindo um pouco, ou se mantendo pelo menos estável, né? Você já começa a ver trimestre após trimestre aí, acho que a gente vai começar a ver alguma recuperação no Bradesco, pelo menos eu acredito. Não tenho carteira, eu acho que já tenho banco demais, tá bom, assim, eu evito ficar pulverizando muito, mas eu acho que para quem já tem carteira, para quem já acompanha o banco, acredito que olhando pra frente, assim, pode ser
pode ser uma boa opção também. Bem, eu quero saber da S Brasil, né? Porque a gente Menina. tem muita gente que fala, é hora de comprar, vendo o que tá acontecendo, Lu? Pois é, Carol, você sabe que assim, enquanto não tem fato relevante, ainda é suposição, né? Desde maio do ano passado também, essa não é uma notícia muito nova, mas acho que na época o pessoal talvez não tenha entendido muito bem o que estava acontecendo. Em maio do ano passado, a companhia soltou um fato relevante em resposta a uma notícia que havia saído no Valor sobre a suposição que se fez naquela matéria de que a AES Corporation, que é a controladora da AES Brasil, teria contratado Itaú e entre outros assessores para buscar alguém, um sócio, vamos dizer assim. Né? Na época não ficou muito claro que o ativo AESB3 estaria à venda. Agora, quando essa notícia foi oxigenada novamente no mercado, veio com uma outra roupagem, né? Saiu como tipo, olha, a AES Brasil está à venda. Opa, então a gente já tem uma interpretação diferente daquele mesmo fato do ano passado. Então, como que a gente está lidando com isso? Vendo friamente, né? A gente tem as mesmas notícias que todo mundo, a gente está acompanhando com o que está saindo na mídia. Por parte do controlador, eu acho que esse seria um movimento precipitado. Primeiro porque, olha o tanto de bilhões que eles despejaram nos últimos anos. Né? Foram 2 follow-ons para fazer a companhia chegar na situação que está hoje. Que sim, está alavancada, está longe do nível que a gente considera ideal ou saudável. Mas o que eu gostei muito do último resultado é que eles já mostram que existe uma tendência, que a empresa talvez tenha chegado num pico de alavancagem e daqui em diante a prioridade número 0, não diria nem número 1, número 0, é fazer essa desalavancagem, né? Então, colocando o ativo à venda, se isso for uma verdade, isso coloca a AES Brasil numa posição meio que de desvantagem, né? Então, eu particularmente estou aguardando para ver, porque assim, não é incomum você quando tem ativos, principalmente quando o ativo fica muito pequeno, quando você é um player global, não é incomum que você, conversar não paga, entendeu? Não necessariamente isso vá se concretizar em ofertas, enfim, mas a gente está aguardando, né? Não tem como você tomar nenhuma atitude de comprar, de vender, então a gente está aguardando sem antes não ter uma definição concreta se de fato há propostas, quem são os interessados, né? Saiu uma notícia recente também sobre os potenciais interessados. Alguns ali eu discordo, eu acho que não estão vendo isso no momento, por exemplo, a Engie. Assisti uma entrevista recente do CEO da Engie dizendo, olha, vendemos a 15% da TAG e a nossa prioridade, olha, desalavancamos e com esse caixa a nossa prioridade agora é transmissão. Não é olhar para a geração nesse momento, né? Assim, o PLD, que é o preço de liquidação hora, não está num patamar que traga TIRs, que traga taxas de retorno interessante para fazer esse tipo de investimento, enfim, então não estamos olhando. Então, assim, enquanto não sair um fato relevante, concreto, da empresa dizendo, olha, temos uma oferta, a gente não vai fazer nada. Quais ações estão chamando a atenção sua, no caso, do pessoal do AGF? É que são opiniões muito divergentes, mas na opinião da Luizy Barsi. Legal. Sempre que a gente fala de crescimento, falando de AGF, é sempre o crescimento aliado a empresas que ainda distribuam pelo menos 6% ao ano em dividendos para seus acionistas, tá? Falando aqui de fatos públicos, né, de Klabin. Estou em período de silêncio na Klabin, mas já são dados públicos, então me sinto confortável em falar. Klabin continua sendo a ação de crescimento da carteira do Barsi aí nos últimos 40 anos, vamos dizer assim. E eu digo isso porque é uma empresa que acho que tem bons controladores, são controladores que merecem o benefício da dúvida, né? Sempre que o mercado, é normal que o mercado, que os acionistas questionem, enfim. E eu acho que a última prova disso foi agora essa aquisição do projeto Caeté. Não sei se vocês estão acompanhando, mas é um ativo florestal incrível, irreplicável, nas proximidades, ou seja, tem ali um raio em volta das plantas da Klabin, lá no Paraná, que são, assim, fantásticos, sabe? Então, tem várias sinergias em custo-caixa, questões logísticas extremamente importantes, né? E coloca a companhia num patamar bastante favorável, vamos dizer assim, de autossuficiência de madeira, né? Depender menos de madeira de terceiros. Então, tudo isso, pessoal, é público, saiu agora em dezembro, né? Tem todo o material do projeto Caeté, um projeto fantástico. Então, acho que olhando para
para um período um pouco mais curto, médio prazo, né? A gente tem um cenário da celulose que, pô, a gente saiu de últimos 15, 18 meses que foram calamitosos, né? Para craft, para celulose, enfim. Então, a tendência agora é que, bom, passado esse vale, a gente tem uma recuperaçãozinha aí da commodity, né? Então, falando é uma empresa de crescimento porque tem que permanentemente sempre anunciando investimentos, né? É uma empresa que não pode parar. Não existe vácuo de poder. Na celulose não é diferente, né? Então, conforme os players vão se movimentando, né? Então, você tem uma nova grande oferta que tá para entrar agora, no segundo semestre, que é do pessoal que tá construindo lá no Mato Grosso do Sul. Então, a empresa tem que sempre movimentar ali as peças do jogo, obviamente, dado o cenário que vai se delineando, né? Que são investimentos que são pensados com anos e anos de antecedência, né? E a Klabin embalagem, né? Todo lugar, tudo você tem embalagem. Pois Mais de é. 100 anos de história. É uma empresa que se preocupa com reciclagem, com sustentabilidade, Você né? vê, não necessariamente você precisa pegar empresas que sejam um perfil de crescimento, que sejam de projetos mirabolantes, coisas nunca antes vistas, hiper tecnológicos, etc. Tem muita tecnologia embarcada no que a Klabin faz, né? Em questão de termos de eficiência, de fábrica, enfim. E é uma empresa que tem 120 anos de história, né? E continua se reinventando, continua super atualizada, enfim. Então, Klabin, acho que não Que é o gosto case de crescimento não que gosto você tá da de olho. palavra aposta, mas é sempre aquela ação de oportunidade, vamos dizer assim, que acho que tá num bom momento de crescimento aí. Você pode citar 3 ações, a gente sempre tem aqui a nossa listinha, que você acredita ser boas ações para se aposentar? Engraçado isso, né? Porque mesmo se vocês fizerem essa pergunta pro Fábio, ou pro Jean, pro Felipe, vai aparecer 3 opções diferentes, né? Uhum. Então é engraçado porque essa questão de qualidade, né, que você vê nos ativos é uma questão muito pessoal, né? Então, uma das que eu vou dizer aqui pode parecer meio polêmica, mas Banco do Brasil, por exemplo. Óbvio, no Brasil é difícil você cravar as coisas em pedra que esse tipo de previsão acaba envelhecendo mal, né? Mas o Banco do Brasil, por exemplo, é dificilmente uma empresa que a gente poderia deixar quebrar, por exemplo, né? Apesar de que várias pessoas poderiam virar e dizer, mas veja bem, é uma empresa de economia mista, né? Tem a União lá, não pode ter uma interferência. Claro, sempre vai ser uma questão que vai pairar, mas obviamente você consegue mitigar o seu risco adicionando uma margem de segurança no seu preço teto ali, um preço que você se sinta seguro. Então, acho que Banco do Brasil seria uma delas, né? Eu acho que é um banco que vem surpreendendo, assim. Acho que a gente jamais imaginou, falando de mercado, que comentando o Banco do Brasil pau a pau ali com seus principais players privados, né? Sim. Jamais imaginamos um Banco do Brasil dando um ROI acima de 20%. E é a segunda empresa mais antiga do Brasil, né? Se eu não me engano. Perde apenas para os Correios. Eu acho que sim, certamente tem mais de 200 anos. 1808. Mais de 200 anos. É uma história, virou enciclopédia, Carol Dias. É, isso aí. Não, mas é que eu li, também gosto. E outras duas, Lu? Porque um dos meninos vieram aqui e falaram bebê seguridade. Ah, então já roubaram a minha? Caramba! Eu ia falar justamente isso. Eu acho que bebê seguridade também tem um componente perenidade muito forte, né? Primeiro porque você tem exposição no setor que é o coração do Brasil, o coração do nosso PIB, que é o agro. Então, não necessariamente para você investir no agro, você precisa investir diretamente na atividade do agro, que, claro, também tem seus altos e baixos. A gente está falando de commodities aqui. Mas tem outras coisas muito importantes que são base do agro, que sem isso, obviamente, esse segmento também não se desenvolve. Então, a BB Seguridade está intimamente ligada, por exemplo, com a oferta de seguro rural. São muito fortes nisso, né? Tem um market share bem elevado no seguro rural. Então, vejo muitas qualidades na BB Seguridade. De novo, né? Podem argumentar, pô, mas a BB Seguridade não é a mesma coisa que você investir no Banco do Brasil? Não, né? Você tem poucos incentivos para você ter essa mão pesada do Estado sobre uma empresa de seguros, por exemplo, que é um setor altamente regulado. Você tem pouquíssima margem de manobra para você fazer qualquer... Desculpa, gente, a gente tá ao vivo, vai sair um palavrãozinho ou outro aqui, qualquer cagada que você queira fazer ali. É depois muito difícil de você corrigir a rota, né? Então, é um setor altamente regulado, é um setor que funciona como um pêndulo, né? Que eu quero dizer, quando a taxa de juros está alta, essas empresas funcionam como grandes tesourarias.
Então, você tem ali grandes ganhos com receitas financeiras. Por outro lado, quando o PIB está pujante, quando a atividade econômica está favorável, você tem ali um ganho de receita mais considerável com a parte de emissão de prêmios, né? Então, você fica... Não tem tempo ruim, entendeu? Obviamente, tem que se controlar a sinistralidade, sempre estar de olho ali nas garantias, enfim, todas as regras ali de SUSEP. Mas é um setor, e acho que das empresas do setor é sem dúvida nenhuma a minha favorita, continua sendo a minha maior posição. Sou fã girl aí da BB Seguridade, não estou, faz um tempo que eu não compro, mas eu acho que é uma daquelas empresas que sempre que você revisita o case, você entende o porquê dela estar na carteira, entende? Com um parágrafo você define muito facilmente o que a empresa faz. E eu acho que terceiro, vou ser repetitiva aqui. Eu acho que Taesa, eu acho que é uma excelente empresa para quem tá não só para quem tá começando, mas para quem busca essa estratégia, é muito importante que você tenha não só a frequência da distribuição de dividendos, e o histórico para isso é muito importante, você precisa da previsibilidade. Então, é uma empresa que trabalha com um contrato de concessão de longuíssimo prazo, né? São contratos corrigidos por índices inflacionários, seja IGPM ou IPCA, né? A boa parte das novas concessões é IPCA, mas ela ainda tem outras concessões legadas aí que corrigem IGPM, né? O que é excelente. Então, você tem algumas vantagens competitivas, também é um setor altamente regulado, você tem uma segurança regulatória, que não digo que é garantida, mas a vez que tentaram mexer com essa segurança regulatória, você quase que acabou com o setor, vamos dizer assim, né? Então, eu diria que tem muitas barreiras de entrada, né? Então, acho que são fortalezas, são características que o investidor de longo prazo ele deve buscar, que dificilmente elas são mutáveis no curto prazo, entende? Então, você tem aquele conforto maior de, você vai acompanhando ali, naquela meia horinha, 15 minutos que você tem diário ali para acompanhar os seus investimentos. E, claro, de novo, sempre que você vai rever a tese, você... Poxa, tô confortável de ter essa ação na minha carteira, né? Sim. Então, acho que essas seriam as minhas 3 ações para a vida aí. Banco do Brasil, BB Seguridade e Taesa. Para esse ano, quais empresas você acha que, falando em dividendos, tem uma boa expectativa? Carol, assim, dificilmente a gente foge muito das empresas do BEST, né? Para quem tá assistindo e não sabe, BEST é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Talvez saneamento seja uma que este ano não surpreenda muito em dividendos, né? A principal listada, que é a Sabesp, está passando por um grande momento agora, que é o processo de privatização. Então, acho que, de fato, dividendos não é a prioridade agora da Sabesp, falando especificamente, né? Então, assim, dificilmente a gente vai fugir das empresas que não estejam nesses setores, né? O que eu acho que o investidor tem que prestar muita atenção é grandes pagadoras de dividendos dos últimos anos, principalmente as exportadoras. Pode ser que a gente passe por um período aí de uma ressaca, né? A gente não está vivendo uma época muito positiva para boa parte das commodities, né? Eu acho que tirando o petróleo aí, enfim, acho que a gente não vai ver dividendos tão grandes, né? Tão voluptuosos como a gente viu nesses últimos 2, 3 anos, né? Então, assim, a gente prefere empresas que não deem essas grandes porradas, esses grandes picos, mas que em momentos como esses, de um pouquinho mais de incerteza, você sabe ali que vai ter pelo menos o dividendo mínimo obrigatório, né? E a gente sempre busca ao mínimo 6% ao ano em dividendos, então sempre buscando dentro desses setores as melhores possibilidades aí. Eu particularmente estou aguardando, né? Tô esperando novidades aí. Vamos ver o setor de transmissão, né? Março agora a gente tem um leilão bem grande e cada leilão que passa eles vão se superando, porque de fato, dentro dos segmentos de energia, o que hoje a gente continua vendo grandes oportunidades é o de transmissão, né? Então, nesses últimos anos, a gente passou por um movimento de diversificação da nossa matriz energética bem grande, assim, uma evolução dos projetos Greenfield em energia eólica, né? Ocorre que você está gerando boa parte dessa energia no Nordeste, enquanto o centro consumidor é Sul-Sudeste. Então, você precisa, de alguma maneira, transmitir, ou seja, transportar do ponto A para o ponto B, né? Então, a gente tem ainda grandes oportunidades aí no setor de transmissão. Vamos acompanhar o leilão aí, né? E sempre tem algumas outras notícias que podem, que sempre permeiam esse tipo de ação, né? Que, assim, não são notícias novas, mas são velhas notícias, né? Que acabam sempre ressurgindo.
Então, tem sempre aquele medo, aquela insegurança dos investidores em relação à alavancagem, por exemplo, da Taesa, da TRPL. Na Isacetep tem também aquela questão que ainda paira sobre a possibilidade da Eletrobras conseguir liberar as garantias, ou seja, liberar a sua posição na TRPL e vender isso para um terceiro, né? Então, da última vez que essa notícia apareceu, acabou não se concretizando, mas da última vez que essa notícia apareceu, o papel despencou, né? Veio para baixo dos R$22. Então, esperamos ansiosamente, o jacaré tá de boca aberta aí, continuamos de olho no setor de transmissão. Então, sem novidades aí nos setores. Suas preferências seriam Taesa e Transmissão Paulista? Lu? Taesa e Transmissão Paulista. O BMG é um banco que tá muito descontado, né, Lu? Você acha que é uma boa? Porque muita gente pergunta, e o BMG, porque ele tá barato, né? Eu vou ser bem honesta, eu não acompanho. Dificilmente eu olho para esses bancos médios, para esses bancos menores, para não falar que eu não olho, assim, eu olho um pouquinho para banco mercantil, que o Barsi tem carteira, assim, faço o acompanhamento, mas é muito difícil eu olhar para um Banrisul, para um BMG. Banco, setor bancário, claro, a gente fala sobre a perenidade, sobre a importância do setor, mas é uma atividade basicamente de gerenciamento de risco. Sim. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo ali, né? Então, eu particularmente tenho essa tendência de olhar mais para pelo menos os 5 principais Os mais players sólidos, ali. né? Para os mais O sólidos. BTG cresceu bem, né? Veio com um resultado muito bom, né? Cresceu bem. Infelizmente, não distribui dividendo nenhum, né? Uma Praticamente porcaria. zero, né? Zero, acho que é 1% ao ano. 0,1% que tem estatuto, ou 1% no estatuto. Assim, poderia, né? Mas não quer, pô, André. Cresceu muito, né? Eu tava Deram vendo dividendo. sei lá, multiplicou por 10 nos últimos 10 anos. Frente a crescimento, o BTG subiu muito, né? Mas realmente Muito. não entra na estratégia do AGF porque não paga dividendos, né, Lu? Exato, eu acho que tem um componente de crescimento ali muito forte, né? Mas acompanho também o banco, mas para nossa estratégia já seria uma empresa que ficaria de fora desse crivo, né? Porque não entrega, em termos de histórico, um dividendo que atinja os nossos critérios mínimos aí de 6% ao ano em dividendos. Mas é um excelente banco, puta banco. Vamos começar o ping-pong? Vamos. Colocar a Luísa na parede? A Lu é Nossa prática. Então isso aí Senhora. não tem muito segredo. Aqui a Lu já conhece. Momentos de tensão. Que se a aqui, pessoa me não responde, ajudem. a gente também puxa o pé na cama. É complicado. Vamos lá. Bradesco e Itaú. Itaú. Em termos de qualidade, tá? Não preço. Banco do Brasil ou Santander? Banco do Brasil. Caixa Seguridade ou BB Seguridade? BB Seguridade. Sanepar ou Sabesp? Sanepar. Taesa ou AS Brasil? Taesa. Petrobras ou PetroRio? Petrobras. IRB ou Taurus? Pois aí me coloca numa posição complicada. Eu vou falar Taurus porque eu tô em período de silêncio no IRB, tá? Só por isso. Klabin ou Suzano? Klabin. Cosan ou Unipar? Porra, cara. Unipar.